Educação domiciliar, um assunto polêmico, a gente sabe, que rendeu um caloroso debate nas nossas redes sociais. Para falar sobre o assunto, convidamos a Thalita Aleixo, que tem 3 filhos, e a Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação. Priscila, a educação domiciliar é proibida no Brasil? É proibida? Você tem aí tem algumas exceções em que ela pode acontecer, mas não poderia haver um estímulo à educação domiciliar, porque é tarefa do Estado, está lá na Constituição Federal, né? É tarefa da família e do Estado, né? Estado como governos, prover a educação das crianças e dos jovens. Quer dizer, ela acontece hoje através de liminar, depois a gente vai falar sobre isso. São as exceções. São as exceções. Mas, na sua opinião, a criança precisa ir para uma escola regular? Precisa, Rô. Sabe por que ela precisa? Porque a formação de uma criança, de um jovem, de um indivíduo, depende de vários fatores. Então, você precisa ter a opinião diferente, uma abordagem diferente, um ambiente que é diferente da casa, né? Adultos diferentes que não são a mãe, o pai, o tio, a avó, porque isso faz parte da educação integral da pessoa, tá? E, de novo, está lá na Constituição Federal. Para que serve a educação? É para formar para a vida, para a cidadania e para o mundo do trabalho. Então, quanto mais essa criança sai da bolha, por melhor que seja a família, tá? Mas é importante que ela saia das bolhas em que elas estão, para elas, inclusive, poderem estar preparadas para a vida, para a cidadania e para o mundo do trabalho. Né? Senão, o que acontece? A gente vai ter crianças que podem achar que quem pensa diferente é inimigo, a intolerância vem, porque não está acostumado a ter não está acostumada a ter um ambiente diferente, ela está acostumada só com aquele tipo de ambiente. E sabe onde que isso pega muito? Depois no mundo do trabalho. Porque essa competência de você poder trabalhar com pessoas diferentes, né, que é o trabalho em equipe, gente que pensa diferente, gente que tem habilidades diferentes, competências diferentes, poder formar uma equipe na vida, e aí a equipe vai desde um casamento até a equipe de um trabalho. Poder trabalhar com os outros, isso você forma na escola. É na escola que a gente tem esse tipo de ambiente para se formar. Aprender a lidar com o que é diferente também, né? A Thalita tem 3 filhos, o caçulinha está aqui, que é o Arthur, que está ali com o Diego, que é o seu marido, Isso né? mesmo. E as meninas têm que dar... O Arthur tem 2 e as meninas? A Débora tem 12 e a Beatriz tem 8. E você tem alguma dúvida? Você já tinha ouvido falar sobre educação domiciliar ou começou a ouvir mais hoje em dia? O que você acha da importância de ir para a escola? Eu já havia ouvido falar, né? Não tenho, assim, um vasto conhecimento. Acho importante a criança frequentar a escola por essas questões de vivências diferentes, porque eu tenho uma realidade, outra criança tem outra realidade, eu acho isso importante, essa troca. Mas também tem as exceções, que eu sempre fico pensando, né? As crianças circenses, como que elas fazem. Então, eu tenho curiosidade sobre o assunto. Quando a criança não mora sempre no mesmo lugar. As suas filhas vão para a escola regular? Para a escola regular. A minha dúvida, Priscila, também é em relação aos pais, né? Quem vai dar aula para os filhos numa educação domiciliar? Porque a gente sabe que na escola, né, existe um plano pedagógico, existem vários professores capacitados. Como que funciona quando se fala em educação domiciliar? Não, essa pergunta ela é excelente porque o que tem por trás dessa ideia de que o pai e a mãe podem educar o seu filho? E estou falando assim, a educação que não é a educação de bons modos, de respeitar o próximo, mas aquela educação formal, né? Escolar mesmo. Escolar, que você vê exatamente que é escolar. O que ela revela? Uma desvalorização do próprio professor. É como se qualquer um pudesse educar essa educação escolar. E no Brasil, em vários lugares do mundo, isso é muito forte. A gente tem uma ideia, você é formada em pedagogia, né? Sim. A gente tem uma ideia no Brasil que é muito danosa para o país, para todas as crianças e jovens, mas principalmente para o próprio país, que qualquer um pode ser professor. Basta ter jeitinho com criança, ter um jeitinho com jovem, saber um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, que pode ser professor. Gente, professor é o principal profissional desse país. Assim, todo mundo que está aqui só está aqui porque a gente teve bons professores, porque a gente se preparou. E essa mediação do adulto que foi formado para ser professor,
E aí, formação de professor também não é qualquer coisinha. E eu quero aproveitar e dar uma ótima notícia. O Conselho Nacional de Educação acabou de aprovar as novas diretrizes de formação de professores no Brasil. E que eleva o padrão dessa formação. Cada vez mais a gente precisa elevar esse padrão de formação, porque não é qualquer um que pode dar aula. Os pais podem complementar? Sem dúvida nenhuma, né? Thalita complementa, eu também complemento, a gente faz a nossa parte, mas a gente não pode substituir. Entendi. Acho que esse é o grande ponto. A gente tem que valorizar, né, esse papel do professor, respeitar os professores, né? E, de repente, as pessoas precisam até repensar nessa relação com a escola, que a gente pode falar daqui a pouco. Como eu disse no começo do programa, o tema é polêmico e pelo nosso Face, por exemplo, a gente teve muitas opiniões diversas, teve, né, até bate-boca lá. A Camila Carriel, de Fortaleza, no Ceará, disse que é totalmente a favor. E a Andréia Máximo, de Mauá, São Paulo, que é absolutamente contra essa educação domiciliar. E a gente separou aí, né, Rô? Separamos alguns argumentos a favor e outros contra e vamos falar durante o programa. A Daniela Sfá, de Araraquara, São Paulo, disse o seguinte: acho que é algo bem complexo, pois o professor tem uma extensa formação dedicada para lecionar, além de perder a interação e convívio que a escola proporciona. As lições que as crianças aprendem na escola são riquíssimas, as preparam para um mundo que é bem diferente da nossa casa. Um pouco do que a gente já falou aqui, né, Thalita? Que, sabe, tá fora de casa, é uma outra visão, tem o professor capacitado, né? Isso. Bom resumo esse comentário. Sabe o que eu acho, Thalita? Não sei, mas os pais, eles não devem ter medo daquilo que os filhos vão aprender na escola. Que bom que os filhos vão aprender, até para voltar e poder, muitas vezes, contestar os pais e tudo bem, né? Porque às vezes ficam com aquele medo de... Você já está com adolescentes. Sim. Do adolescente que vai contradizer os pais. Mas isso é da adolescência, sim, né? Independentemente de ir ou não para a escola, vai acontecer isso, não vai? Sim. O que você acha de como tem que ser essa relação dos pais com a escola? O mais próximo possível, né? Eu tenho exemplo dessa minha filha de 12 anos mesmo, que é uma adolescente. Então, e a relação com a escola é muito próxima, até porque a escola tem câmeras. Então, assim, qualquer coisinha, às vezes ela me conta uma história, daí eu falo, peraí, eu vou na escola ver se é bem isso. Então, assim, realmente é uma troca. Ela me fornece informações, né? Minha filha me traz informações do ambiente que ela está, que é diferente até do meu, né? Hoje a realidade é outra, né? É outra realidade. Não, e a escola pode ajudar as famílias, sim, né? Sim, tem que ser uma parceria. E eu fico pensando também, né? Isso que a Priscila falou, né? De você aprender a se relacionar com o outro. Isso. Porque mesmo se você tem um irmão dentro de casa, que você já vai aprender a dividir, a brigar, né, a fazer as pazes, mas quando você está sob o olhar ali, sob o olhar da família, é diferente, né? Porque você tem uma proteção familiar. E na escola, num ambiente diferente, você tem que saber vencer essas questões e lidar com elas sozinho, né? Isso, um pouco, assim, uma parte da função da escola é treinar para a vida. Assim, você treina para a vida, né? Você treina se relacionar com pessoas diferentes, você treina a ter foco, prestar atenção, ter responsabilidade, fazer as tarefas. Isso tudo você só tem num ambiente que não é o ambiente familiar. Então, por isso que eu acho que é muito importante, eu vejo muito mais pela perspectiva do direito da criança e do jovem. Agora, qual que é a minha grande preocupação também agora, a minha preocupação como especialista em política pública educacional? É que se a gente começa a abrir de uma brecha, que acho que tem que ser exceções, dessa brecha para uma avenida inteira, né, de famílias que vão querer colocar os seus filhos em educação familiar, quais vão ser as primeiras crianças que vão para esse caminho? Criança com deficiência, porque é difícil. E uma conquista recente que a gente teve hoje no Brasil é das crianças com deficiência estarem em escolas regulares. A questão da inclusão, né? Que é importante para todos. E aí você já vai ter uma questão aí que são crianças com deficiência. Porque é difícil, porque isoladas, tem o bullying, né? Porque tem isso. Gente,
a gente só vai resolver o bullying, a gente só vai resolver, que eu acho que cada vez mais no Brasil, acho que é uma questão fundamental, que é a intolerância que as pessoas estão tendo em relação ao diferente, quando a gente coloca todo mundo junto, todos os diferentes dentro de um mesmo ambiente, organizado e funcionando. Sim. É isso aí. E agora eu tenho a opinião da Ana Paula, de Embu Guaçu, São Paulo. Eu sou totalmente a favor da educação domiciliar. Com o meu primeiro filho, que hoje tem 13 anos, procurei saber a respeito, mas na época se falava muito pouco sobre esse assunto. Acabei desistindo. Minha intenção é fazer homeschooling, que é em inglês, né, o termo, com o meu filho mais novo, se eu não precisar trabalhar fora, porque requer tempo e muita dedicação. Daí até um problema, porque eu fico pensando, as mulheres também lutaram tanto para ir para o mercado de trabalho, aí de repente se os filhos vão estudar em casa, a mulher vai ter que deixar de trabalhar, Thalita? Sim. O que você acha? Sim, porque pelo que eu vejo é uma dedicação, né? Não dá para você trabalhar, não dá para trabalhar e fazer a educação domiciliar. Eu acredito que requer Aí um tem tempo. que ser uma opção da família, uma né? opção, Alguém vai ter que deixar de trabalhar para educar os filhos. É, se os maridos vão deixar de trabalhar para ficar em casa e as mulheres continuam trabalhando, né? Porque sempre, num primeiro momento, pensam na mulher parar de trabalhar e ficar em casa. Daqui a pouco tem mais opinião de quem nos assiste. E aqui no estúdio, vamos receber uma representante da Associação Nacional de Educação Domiciliar. O Papo de Mãe está de volta e o assunto é educação domiciliar. A gente recebe agora a Vanessa Fernandes Mota, que é representante da Associação Nacional de Educação Domiciliar. A Vanessa tem quantos filhos, Vanessa? Eu tenho 2 filhos, o Estevão de 5 e o Samuel de 3 meses. E o Estevão está aqui com a gente. Estevão está aqui. E você faz educação domiciliar? Faço educação domiciliar. E você que ensina seus filhos em casa, é isso? Eu ensino, também conto com alguns professores especialistas em determinados assuntos, como a natação, também tenho curso de programação, que é online, então tem um pouco de... porque a não gente dá divide também. Não dá pra gente ser especialista em tudo, né? Não, claro que não. E a associação, ela tem quantas famílias que fazem a educação domiciliar? Olha, a associação contabiliza declaradamente 7.500 famílias mais ou menos, mas nós temos certeza que tem pelo menos o dobro disso, né? Porque tem famílias que ainda têm receio de dizer que estão fazendo educação domiciliar. Porque é proibido por lei, né? É obrigatório, de 4 a 17 anos, obrigatório. No Tá na Brasil. escola. Está na escola. Hoje nós temos, existe um entendimento aí em debate sobre isso, até porque o STF, no último julgamento, disse que ela é constitucional, mas que precisa de uma regulação. As famílias estão num limbo jurídico, né? Com certeza, mas a responsabilidade ficou para o legislativo regulamentar, quer dizer, como vai ser então? Então, a própria LDB, que o que vocês estão citando sobre de 4 anos ser obrigatório, Lei de direito ela de é uma lei que diz lá, né, que fala a respeito de educação escolar. Né, Só corrigindo, assim, desde 2009 é constitucional, de 4 a 17, foi uma emenda constitucional de 2009. Mas é isso, assim, quer dizer, a lei, ela obriga que a criança esteja na escola, né? E daí, por que você tomou essa decisão e, no seu caso, você entrou na justiça para ter essa possibilidade? Eu não entrei na justiça e eu decidi fazer homeschooling, né? Eu sou professora de formação, fiz letras e pedagogia também, dei aula, fui professora estatutária, né? E também da rede particular. E vivenciando o ambiente escolar, eu entendi que ainda havia muitas questões a ser resolvidas no sistema. Inclusive, cheguei a colocar meu filho um pouco, né, na escola. E por uma série de motivos, que inclusive as famílias alegam, sobre o sistema escolar no sentido de qualidade, também de ambiente escolar, decidi não colocar o meu filho. Como professora, também estou no bastidores. A gente entende que existe, sim, um projeto de escola muito bom,
Mas a realidade, a prática é diferente, né? Os resultados estão aí, todas as universidades e os estudos comprovam que nós estamos ainda muito aquém daquilo que está na nossa lei, do nosso desejo. Seus filhos estão com que idade? Bom, teu 5 bebezinho? e 3 meses. Isso. Ele ainda é pequenininho. Você acha que vai chegar um momento que ele vai sentir essa necessidade até dessa convivência social, né? Conforme ele for crescendo? Eu acho que uma coisa que precisa a gente estabelecer é que a educação domiciliar não é exclusivamente dentro de casa, né? As crianças não estão presas em casa. A maioria das famílias homeschoolers mandam seus filhos para natação, mandam seus filhos para futebol, para inglês, elas convivem em outros espaços. O meu filho está o tempo todo em clube também, ele convive com vários outros adultos. E isso é geral nas famílias, é exceção a família que não tem esse contato. A socialização, ela acontece e sempre acontecia mesmo antes da escola existir. Olha, Vanessa, a gente tem agora uma pergunta de uma telespectadora. Vamos ver? Eu gostaria de saber como que funciona a educação domiciliar e quais são os benefícios para a criança. Olha, como ela funciona? A educação domiciliar, ela pode acontecer de diversas formas. Existem famílias que contratam tutores, que vão lá e dão aula especificamente sobre, por exemplo, informática, sobre o inglês, às vezes sobre matemática, né? Se é algo do qual eu não dou conta ou meu filho ainda não dá conta. Em geral, as famílias têm como objetivo que o filho seja um autodidata, que ele se forme e seja uma pessoa autodidata, né? Então, os pais, as famílias não precisam apenas trabalhar sozinhos. Aliás, a gente tem certeza que não é um trabalho sozinho. E tá? nem todo mundo tem pai, mãe e professor também, Sim, né? não. E existem N programas hoje de homeschooling, com suporte, com apoio, com currículo. E existe uma experiência aí de pelo menos 25 anos ou 30 fora do nosso país. E precisa ter alguém que fique em casa também. Por exemplo, no seu caso, Thalita, você trabalha fora ou você trabalha em casa? Eu não trabalho fora, fico em casa. Então você teria essa disponibilidade porque você não trabalha fora, mas precisa ter alguém que fique em casa com esse horário disponível para ensinar as crianças. Eu não acho que eu teria capacidade de ensinar, porque daí a mãe ou o pai tem que fazer um pouco esse papel, assim. Sim, mãe ou pai A gente já compartilham, ensina né? outras coisas, Isso. né? E, na verdade, é uma opção, não é claro? Cada família vai entender qual é a sua estrutura e o que pode ou não pode fazer, né? Os benefícios são diversos. A gente tem aí vários estudos desses 25 anos, 30 anos de homeschooling, mostrando resultados muito bons acadêmicos entre os que são formados do homeschooling, seja no Canadá, nos Estados Unidos, seja na França, na Espanha. E agora, Priscila, fala. Acho que aí vem um ponto interessante que você está colocando. Assim, na verdade, existem realmente dezenas de estudos. Os estudos, eles são inconclusivos. Existem alguns estudos que mostram que o homeschooling dá um resultado, principalmente nesse período que os seus filhos, né, que são pequenininhos, mas depois não tem a menor evidência de que eles funcionam. Quando a gente olha o conjunto de todos os estudos no mundo inteiro que foram olhar para o homeschooling ou para a educação domiciliar, na verdade, a conclusão é oposta. Assim, a conclusão é que o homeschooling ele é ruim para a criança, a formação dela fica muito restrita. Nesse começo, existe uma sensação dos pais de que tudo bem, eles estão sendo protegidos e que eles estão ali na família. Mas que ao longo da sua trajetória, porque essas crianças elas crescem, a gente quer que elas cresçam, né? E aí, conforme os conteúdos escolares vão ficando cada vez mais complexos, as famílias não dão mais conta, né? Raramente dão conta. E aí eles têm que ir para a escola. E aí eles não conseguem mais se inserir, é muito difícil. Então, assim, eu acho, assim, a minha opinião é a seguinte: é quase que a família impondo uma restrição futura para essa criança. Ao invés da criança ela ser formada desde pequenininha, no ambiente plural, no ambiente escolar, democrático, ela vai ter muita dificuldade lá na frente. Assim. Na verdade, os estudos eles dão um resultado oposto a isso. E eu acho que também tem um outro ponto que eu queria comentar da tua fala, Vanessa, que você falou de currículo. A gente tem no Brasil agora um currículo nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, não dá para ter um currículo do homeschooling, das famílias que fazem homeschooling, como você acabou de dizer, né, que vocês têm um currículo. Mas que currículo é esse? E aí a gente tem um currículo nacional.
como que você compatibiliza isso lá na frente, né? Os seus filhos vão depois querer fazer Enem, querer fazer avaliações, e esses currículos eles precisam estar compatibilizados. Eu acho que está faltando também no Brasil uma estatística própria do Brasil para saber que famílias são essas, por que elas não estão colocando seus filhos na escola, qual que é a motivação. Eu vejo, assim, eu fico feliz com o teu caso, que acho que o teu caso é um caso específico muito bom, assim, no sentido que você tem formação, você é uma pessoa preocupada com seus filhos. Mas e as outras famílias, né? Você convive nessa comunidade, mas a escola ela é fundamental para a formação do aluno. A gente tem que valorizar a escola pública no Brasil mesmo, assim. Fica o convite para a gente até continuar mais vezes essa discussão, né, Sim, Rô? verdade. Vanessa, eu agradeço a sua presença aqui no Papo de Mãe. Você tem site ou rede social para deixar? Para quem quiser mais informações. Eu recomendo o www.direitoja.aned.org.br. Lá tem esses estudos que a gente pode se aprofundar no assunto. Tá legal. Muito obrigada, Vanessa. Olha, a nossa conversa já continua aqui no Papo de Mãe. É assim, você assiste e participa. O Papo de Mãe está de volta e o assunto é educação domiciliar. Eu já quero abrir aqui com uma questão trazida pela Thalita Pires, de São Paulo. Ela disse o seguinte: eu sou contra a educação domiciliar. A escola é o local onde os abusos cometidos por familiares têm mais chances de serem descobertos. E sabemos que os maiores abusadores de crianças estão dentro de casa. Porque a escola acaba também sendo um recurso de perceber se aquela criança sofre um abuso em casa, não é, Priscila? Sem dúvida, sim. Professores e professoras, elas ficam o tempo inteiro muito atentos se tem abuso, se tem violência doméstica. A criança, ela vem com algumas conversas que a professora leva para a direção, ou deveria levar para a direção, para a coordenação pedagógica, e diz, olha, estou percebendo determinado comportamento, eu acho que tem ali algum problema grave na casa. E a criança, de fato, assim, o fato dela estar em espaços diferentes e espaços treinados para verificar esse tipo de coisa, né? Diferente da aula de inglês, de robótica, da natação, que são cursos, que nem também, enfim, as crianças que estão na escola também fazem esses cursos. Mas a escola, ela tem uma atenção para isso e ela pode encaminhar esse tipo de problema, sim. E a nossa telespectadora Cassione Lazarete, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, também nos escreveu. Tem uma amiga que faz educação domiciliar em casa. Acho super interessante. Ela tem 3 filhos. E aí a gente aqui seguindo com as opiniões dos nossos telespectadores através do Facebook. E a Thalita tem uma pergunta para fazer? Eu fiquei com uma dúvida. Porque hoje em dia, se nós não matricularmos os nossos filhos, a gente pode até responder judicialmente, né? E daí como fica com o pessoal que faz a educação, né, domiciliar? Olha, são raríssimos os casos que a justiça leva até as últimas consequências, mas existe sim uma figura que é do abandono parental. Tem lá, inclusive eu falo isso porque eu participei da aprovação dessa emenda constitucional no Congresso Nacional, foi em 2009, ela passou a funcionar, a valer integralmente desde 2016, que é a obrigatoriedade da matrícula de 4 a 17 anos. Creche não é obrigatório, acho que isso é um ponto importante. Creche não é obrigatório, universidade não é obrigatório, mas da pré-escola até o final do ensino médio, ou até os 17 anos, até mais do que o final do ensino médio, é obrigatório, isso pode ser levado para conselho tutelar e tudo mais. Então, pode vir a ser um problema para a família, sim. A gente já fez um programa sobre perda de guarda e um dos motivos para os pais perderem a guarda é não matricularem seus filhos na escola, não é? Isso mesmo. Eu vou trazer agora a opinião da Gleice Valadares, do Rio de Janeiro, mãe do João, que tem autismo. Há prós e contras. Houve um tempo cansativo com o João na escola regular. Tive vontade de deixá-lo em casa, mas eu não tenho esse tempo e logo pensei, ele precisa conviver. Não tenho esse direito de impedir a socialização que é tão importante para todos. No autismo, faz toda a diferença. Educação domiciliar não é tão simples como parece, é complexo e muito.
Obrigada, Gleice. A Gleice sempre participa há anos do Uma Papo querida, de Mãe. nossa parceira, Um Gleice. beijão para né? você aí no Rio. Não, incrível esse depoimento dela, né? Porque acho que a gente tem que ter empatia em relação a esses casos. Eu entendo de verdade uma mãe que tem uma criança com algum tipo de deficiência e que tem medo que o seu filho sofra bullying, que ele não consiga se inserir. Mas eu acho perfeito o comentário dela, porque ela percebeu que para ele é direito dele conviver num espaço que é diferente da casa, da proteção da casa. Porque, de novo, essa criança ela vai crescer, ela vai ter uma vida adulta. Quanto mais independência e autonomia ela conquistar, melhor. E a gente sabe da importância, né? A gente até falou no primeiro bloco da importância da inclusão, não só para as Isso. crianças com algumas questões, né, com alguns problemas, mas para as outras Pras crianças outras. também. E a gente sabe que existe a educação regular, que essa inclusão funciona, pode ser que funcione durante um certo tempo e depois, quando a criança for mais velha, existem escolas especiais também, né? A criança ela pode ter um atendimento extra no contraturno, depois, mas essa socialização ela é fundamental, é uma conquista, não era assim antes, é uma conquista recente. E uma coisa que eu acho lindo, assim, eu visito escolas, o Brasil inteiro, uma professora, um professor que consegue dar uma boa aula para uma criança com deficiência, ele dá uma boa aula para todas as crianças. Aquela criança com deficiência, ela eleva o patamar de exigência desse professor e ele tem que ir atrás, então é bom para todo mundo. A gente sabe que a inclusão ainda não é a ideal em Sim. muitas escolas, tem muito a avançar, mas já começou, né? Tem Já. que seguir em frente nesse Isso. sentido da inclusão. E como mães, a gente acho que tem que também entender que os nossos filhos vão sofrer em algum momento, não vai dar para a gente poupar eles de tudo, né? Então, ir para a escola e de repente ter problemas, ter brigas, isso vai fazer parte e cabe a nós a gente lidando com isso, não é, Thalita? O que você acha? Sim, faz parte do crescimento, né? Eu já tive alguns probleminhas escolares, né, com os filhos e eu percebi que eu pude ensinar eles o respeito. Eu sempre tenho falado para elas, né, vocês precisam aprender a respeitar o seu colega, né? O que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Então, isso é crescimento para eles, né? E que no ambiente familiar, eles podem responder ou brigar com o irmãozinho, mas ali eles se entendem porque ela tem certeza que um ama o outro. Mas lá fora, não. Né? Lá fora tem que respeitar Bom mesmo. ponto, bom E o que eu acho importante também, né, que vão existir problemas na Sim. escola, mas o importante é que haja uma parceria, né, e que haja essa abertura para as famílias poderem ir na escola e resolverem os problemas, né, para o melhor dos alunos. E, Priscila, até antes de encerrar, vamos explicar aí, porque tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é algo primordial, né, para as nossas crianças e que determina esse direito à educação escolar, não é isso? Isso. Que termos a gente pode usar? É um direito, não é uma opção? É uma obrigação dos pais É um também? direito da criança e uma obrigação do governo, dos governos e da família. É assim que está colocado na legislação. Esse ponto é importante. Posso só aproveitar e falar uma outra coisa? Assim, eu acho que eu também entendo que muitas famílias elas têm uma percepção de que a escola pública tem uma baixa qualidade. É verdade, acho que a Vanessa tem razão quando ela fala, a gente ainda não está no patamar que a gente precisa no Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas acho que a gente não pode deixar de dizer que a escola pública do Brasil não é um fracasso. Ela vem melhorando. Eu vou dar um dado só, eu não vou ficar enchendo vocês de dados, mas tem um dado que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, em 10 anos, a gente saiu de 28% das crianças com aprendizagem adequada em língua portuguesa para 60%. Em 10 anos, gente. É possível a gente melhorar a escola pública do Brasil. Essa parceria dos pais com a escola, cobrando mais resultado, dizendo assim, olha, qual que é o resultado da escola na Prova Brasil? Qual que é o IDEB da sua escola? Como que os professores são formados? É essa parceria que vai fazer com que a gente melhore para todo mundo, não só para os nossos filhos. Eu acho que esse sentido de educação para todos, que é um direito de todos, vai além dos nossos filhos, que nesse ponto também me incomoda o homeschooling, a educação domiciliar, porque ela é assim, olha, eu quero proteger o meu filho, porque a escola está ruim. Vamos melhorar para todo mundo? Acho que essa é o sentido coletivo que a gente precisaria ter no país mesmo. E a gente tem que continuar avançando, né? Quero agradecer você, Thalita, por ter Obrigada. vindo, a sua família que veio junto também. E Priscila, obrigada a você. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Todos pela Educação, como é que faz?
Olha, a gente tem um site, que é o todospereducação.org.br, sem tio, sem cedilha. Tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, a gente está lá nas redes sociais, eu também. A ideia é a gente promover a escola pública no Brasil. A gente precisa, que esse é o grande trabalho do Todos para a Educação, melhorar a qualidade da educação das escolas públicas do Brasil. Eu quero agradecer, é uma delícia. Já tinha participado antes, é sempre muito bom voltar. Muito obrigada pela presença. Priscila, agradeço. muito obrigada, Thalita. obrigada. Olha, este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita informação para você. Participe nas nossas redes sociais, o Papo nunca para. Até a próxima.